cachorro quente. Para comemorar assim, isso é 26 pessoas. Vovô, Rosana, Isis, David, Bernardo, papai, Daniel. Pão de cenoura, pão de chitinha, salgadinhos, os docinhos. Para comemorar assim, isso é 27 pessoas. Vovô, Rosana, Isis, David, Iago, papai, Daniel, mãe. Pão de cenoura, pão de chocolate, cachorro quente, os docinhos. Para assim, ser 25 pessoas. Rosana, Isis, David, vovó, Daniel, Vinícius. Pão de cenoura, projetinho, salgadinhos, cachorro quente. Para comemorar assim, são 7 pessoas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.